A poucos metros do coração do bunker mais temido da história, um homem assistiu ao Terceiro Reich se despedaçar enquanto estava encarregado de proteger justamente aquele que o arrastava para o abismo. Este documentário começa com o depoimento do último guarda-costas vivo de Adolf Hitler, alguém que não estudou o fim da guerra. Ele o viveu. Viu os corredores se tornarem túneis de paranoia, viu ministros desesperados tentando salvar a própria pele e viu Hitler, outrora imponente, afundar em delírios e contradições conforme Berlim queimava sobre sua cabeça. No subterrâneo claustrofóbico, cada passo ecoava como um presságio. Explosões rasgavam o teto de concreto, mapas eram riscados com mãos trêmulas e ordens sem sentido revelavam o colapso total de um regime que já não controlava nem a si mesmo. O guarda-costas observou discussões abafadas, decisões desesperadas e a lenta corrosão psicológica de Hitler nos seus últimos dias. Quando o fim se aproximou, o bunker se transformou em um túmulo antecipado. Portas fechadas, despedidas murmuradas e um silêncio tão denso que parecia cortar o ar. Em poucos instantes ele presenciou o desmoronar final de uma figura que marcou o século com sangue e terror. Agora, essas memórias vêm à tona com força devastadora. Este é um mergulho direto na última fortaleza nazista, um relato cru, íntimo e impossível de ignorar. Entre os incontáveis soldados que marcharam sob a bandeira nazista, poucos tiveram acesso ao núcleo mais reservado do Terceiro Reich. Menos ainda permaneceram vivos para contar o que viram. O protagonista deste capítulo foi um desses homens, parte da Leibstandarte SS Adolf Hitler, a unidade de elite responsável pela segurança pessoal do Führer. O que para muitos era um rumor envolto em mitos, para ele era o cotidiano. Vigiar, escoltar e viver nas sombras do ditador mais influente e destrutivo do século XX. Hoje, décadas depois do colapso do regime, sua memória se torna uma peça rara que ilumina aquilo que o nazismo tentou esconder a qualquer custo. Ele não começou no centro da máquina. Como tantos jovens alemães dos anos 1930, cresceu imerso no poder sedutor da propaganda. A Alemanha vivia humilhações após o Tratado de Versalhes, e promessas de grandeza se espalhavam como faíscas. Jovens eram atraídos por desfiles, discursos inflamados e pela sensação de pertencimento a algo maior. Ao ingressar na juventude hitlerista, aquele rapaz não imaginava que, anos depois, estaria prestes a cruzar a porta que separa o mundo comum do círculo interno de Hitler. A seleção para o corpo de guarda-costas era implacável. Para entrar na Leibstandarte, era preciso atender a critérios físicos rígidos, mas isso era apenas o primeiro filtro. Havia investigações familiares, testes de obediência e semanas de treinamento que moldavam os homens não apenas como combatentes, mas como símbolos vivos da ideologia nazista. O próprio Hitler, obcecado por segurança, revisava relatórios sobre seus escoltas e cada passo até a convivência próxima com ele exigia lealdade quase absoluta. O jovem escolhido não sabia que aquele uniforme significaria testemunhar as facetas ocultas de um líder que, para milhões, era uma figura quase mística. Nos primeiros dias, o impacto era quase indescritível. Hitler não era visto como uma figura distante. Pelo contrário, seu rosto, sua voz, sua presença estavam por toda parte. O guarda-costas seguia rotinas exaustivas, repletas de inspeções, revistas, protocolos que precisavam ser executados com precisão milimétrica. A segurança do Führer era tratada como questão de Estado. Antes de cada deslocamento, equipes inteiras varriam locais, analisavam rotas alternativas e estabeleciam zonas de contenção. O jovem que antes via Hitler apenas nos jornais, agora caminhava atrás dele em reuniões, refeições, viagens e eventos oficiais. Mas a verdadeira revelação veio quando passou a observar Hitler fora das luzes dos palanques. Nos bastidores, o ditador não tinha o mesmo magnetismo teatral que exibia nas arenas lotadas. Era silencioso, muitas vezes distante, e deixava claro que poucos tinham permissão para se aproximar. Os guarda-costas pertenciam a uma espécie de classe invisível, presentes em todos os momentos, mas ignorados como parte do cenário.
Mesmo assim, essa invisibilidade lhes dava acesso a detalhes que não constam em discursos, fotografias ou documentos oficiais. Ele relatava que Hitler tinha hábitos extremamente meticulosos. Era vegetariano, evitava álcool. Raramente sorria fora das aparições públicas e parecia viver preso entre pensamentos pesados, ideias fixas e longos períodos de isolamento. As refeições, embora fartas, eram quase silenciosas. O Führer falava pouco. Quando o fazia, alternava entre relatos monótonos, teorias conspiratórias e comentários sobre artes ou arquitetura. O guarda-costas observava tudo, com a atenção de quem precisava prever ameaças, e também decifrar os humores do homem que dominava a Alemanha com mão de ferro. A rotina ao lado dele também revelava um ambiente impregnado de tensão. Qualquer notícia ruim era cercada de cautela. Oficiais evitavam contrariá-lo, temendo suas explosões de raiva. O guarda-costas viu mais de uma vez ministros hesitarem à porta antes de entrar para dar informações desagradáveis. Havia sempre a sensação de que uma palavra errada poderia mudar destinos. Hitler, em público, parecia inabalável. Em privado, demonstrava inquietações, manias e um controle obsessivo sobre detalhes triviais. O guarda-costas também percebia as mudanças provocadas pelo avanço da guerra. No início, quando a Alemanha colecionava vitórias rápidas, o clima ao redor de Hitler era quase triunfante. O staff acreditava que estava testemunhando o surgimento de um império invencível. Mas lentamente, conforme Stalingrado, a campanha do norte da África e as falhas estratégicas se acumulavam, o ambiente se transformou. As conversas ficaram mais curtas, os passos mais pesados, a expressão de Hitler mais carregada. O guarda-costas sentia no ar que algo se deteriorava, mesmo antes que isso se tornasse evidente ao público. A convivência diária permite ver detalhes que poucos poderiam imaginar. Hitler evitava contato físico, detestava apertos de mão longos e demonstrava repulsa por odores ou ambientes fechados demais. Ironicamente, passaria seus últimos anos trancado em um bunker. O guarda-costas também via o ditador acordar tarde, passar horas em reuniões e se alimentar em horários irregulares, como se sua rotina fosse moldada pela guerra e não pelo relógio. Esse estilo de vida isolado fazia com que ele dependesse completamente de seu círculo restrito. E nesse círculo, sem querer, os guarda-costas se tornavam observadores privilegiados. As viagens com Hitler eram momentos críticos. Cada deslocamento envolvia comboios enormes, verificações duplas e um senso constante de perigo. O guarda-costas presenciou diversos alertas de atentado que nunca chegaram ao conhecimento do grande público. Cada suspeita era tratada como se fosse uma ameaça iminente. Hitler desenvolveu uma desconfiança tão profunda de estrangeiros, soldados, subordinados e até de alguns generais que qualquer um poderia ser visto como potencial inimigo. Seus guarda-costas, paradoxalmente, eram as únicas pessoas que ele realmente precisava confiar. Mesmo assim, a relação era funcional, nunca pessoal. O jovem soldado que entrou cheio de orgulho se transformou em alguém que via o peso real daquele posto. Não era honra, não era glória, era conviver com um líder paranoico, com uma máquina estatal baseada no medo e com decisões que mudavam o rumo do mundo em questão de segundos. O guarda-costas, mesmo sem admitir na época, percebia que estava servindo não a um estadista, mas a um homem que arrastava milhões para uma espiral de violência. Anos depois, ao relembrar esses momentos, ele descreve sua posição como estar perto demais para não ver e longe demais para poder agir. O que ele testemunhou moldaria toda a sua vida, e seria apenas o começo de uma jornada que nos próximos capítulos o levaria até o coração do caos, o bunker de Berlim e os dias finais do Reich. Para quem observava de fora, Hitler parecia mover-se por palcos grandiosos, cercado por bandeiras, marchas e multidões em êxtase. No entanto, a verdadeira essência do poder nazista não se encontrava nos discursos inflamados. Ela se escondia atrás de paredes reforçadas, portas trancadas e corredores silenciosos, onde apenas um grupo reduzido de homens podia circular.
Era nesse ambiente, chamado por muitos de fortaleza interna, que o guarda-costas mergulhava todos os dias. Ali, longe das câmeras, ele testemunhava a engrenagem oculta que mantinha o regime funcionando. Uma máquina baseada em controle, medo e lealdade absoluta. A fortaleza começava muito antes de se chegar ao escritório de Hitler. Havia camadas de segurança, cada uma mais restrita que a anterior. O guarda-costas precisava passar por inspeções rigorosas, mostrar documentos, cumprir protocolos exaustivos. Nada era simples. Nem um telefonema, nem uma porta aberta, nem um deslocamento de poucos metros. A mentalidade era clara. Proteger Hitler significava controlar o ambiente inteiro, desde o jardim externo até a sala onde ele realizava reuniões de Estado. A paranoia não era opcional, era institucional. Nos bastidores, os corredores tinham vida própria. Oficiais da SS caminhavam apressados, mensageiros carregavam relatórios e pastas lacradas, e funcionários civis tentavam parecer invisíveis, temendo cruzar o caminho de alguém que pudesse interpretar um olhar como insolência. O guarda-costas percebia que todos viviam com a respiração presa. A fortaleza não era apenas um prédio, era um estado psicológico permanente. Hitler mantinha horários imprevisíveis, e por isso a equipe inteira precisava estar alerta o tempo todo. Ele podia chamar uma reunião de madrugada, exigir relatórios urgentes ou pedir para deslocar-se sem aviso prévio. Isso significava que o guarda-costas raramente dormia tranquilo. A equipe aprendia a descansar de forma fragmentada, sempre pronta para ser acionada. Um cochilo leve, uma refeição rápida e de volta ao trabalho. O ambiente físico refletia a mente do ditador. As salas eram decoradas de forma pesada. Madeira escura, cortinas espessas, mesas imensas onde mapas de toda a Europa eram estendidos. As paredes exibiam obras de arte confiscadas ou reproduções de artistas que Hitler admirava. A iluminação era baixa, criando sombras que tornavam o lugar quase claustrofóbico. Mesmo amplas, as salas pareciam estreitas por causa da tensão que as preenchia. E apesar desse cenário fechado, um fluxo constante de figuras importantes entrava e saía. Generais, ministros, assessores diretos, cada um representava uma faceta da disputa interna que marcava o alto escalão do nazismo. O guarda-costas observava esses homens com atenção. Via como se cumprimentavam de forma fria, como trocavam olhares rápidos e carregados de desconfiança, como tentavam medir qual deles estava mais próximo dos favores do Führer naquele dia. A fortaleza nazista não era unida, era um campo de batalhas silenciosas. Hitler alimentava isso. Ele tinha o hábito de colocar seus subordinados uns contra os outros, incentivando rivalidades para evitar que qualquer figura se tornasse tão influente a ponto de ameaçá-lo. O guarda-costas percebia claramente esse jogo. Via Goebbels pisando leve, sempre cuidadoso para não irritar Hitler, enquanto Göring tentava manter uma postura de confiança, mesmo quando já não possuía mais o poder que ostentava nos primeiros anos do Reich. Himmler, por outro lado, falava pouco na presença do ditador. Suas ambições corriam nos bastidores, longe dos olhos mais ingênuos, mas não do guarda-costas. Em meio a essas tensões, o ditador surgia como o centro gravitacional do ambiente. E mesmo assim, sua figura oscilava. Em certos dias irradiava autoconfiança e discursava durante horas sobre planos militares, projetos arquitetônicos e supostas visões estratégicas que mudariam o curso da guerra. Em outros, parecia abatido, irritável, imerso numa visão distorcida da realidade. O guarda-costas percebia que, conforme a guerra avançava, esses dias bons se tornavam cada vez mais raros. Algo que sempre o impressionava era o contraste entre a imagem pública e a privada. Nos discursos, Hitler parecia um comandante incansável. Nos bastidores, tinha hábitos que o aproximavam mais de um homem frágil do que de um líder militar. Era hipocondríaco. Tratava dores e indisposições com medicamentos constantes, administrados por seu médico particular, Theodor Morell. O guarda-costas via âmpulas, frascos e comprimidos indo e vindo sem pausa,
Um detalhe que revelava o quanto a máquina de propaganda mascarava sua real condição física. A obsessão pela segurança também moldava o ambiente. Cada refeição de Hitler era analisada. Os alimentos eram testados por degustadoras e os pratos eram preparados em condições de vigilância extrema. O guarda-costas observava esse ritual repetidamente, sempre com a sensação de que aquele cuidado refletia o medo crescente dentro das paredes da fortaleza. Era como se o regime inteiro dependesse da sobrevivência de um homem que já não confiava mais em ninguém. Com o avanço da guerra e as derrotas sucessivas, a atmosfera nos corredores mudou. Os passos ficaram mais apressados, os sussurros mais frequentes, e as portas se fechavam com mais força. O guarda-costas sentia que algo estava se partindo. Hitler começou a se isolar cada vez mais, afastando-se de pessoas que antes eram próximas. Reuniões passaram a durar noites inteiras, e o ditador alternava explosões de fúria com longos silêncios. A fortaleza física tornou-se também uma prisão psicológica. Oficiais dormiam com roupas, prontos para serem convocados a qualquer momento. Os telefones tocavam incessantemente com notícias ruins do front. A confiança evaporava. Alguns começaram a planejar fugas, outros tentavam salvar posições influentes enquanto ainda havia tempo. O guarda-costas via as rachaduras que se multiplicavam e sabia que aquilo não era apenas um momento difícil na guerra, era o início do colapso. E dentro desse ambiente sufocante, ele exercia seu papel diariamente, observando tudo, registrando mentalmente cada gesto, cada mudança de humor, cada olhar trocado entre os membros da elite nazista. Sem saber, estava acumulando memórias que, décadas depois, se tornariam relatos insubstituíveis para compreender como, por trás de discursos de poder absoluto, existia um regime corroído por medo, paranoia e disputas internas. A fortaleza nazista não era invencível. Por trás das camadas de segurança e da imponência arquitetônica, havia inseguranças, conflitos e uma tensão permanente que anunciava o inevitável. O fim estava se aproximando, e quem vivia ali dentro sentia isso antes de todos. No palco, Hitler era um símbolo de poder. Braço erguido, voz projetada, postura rígida, milhares o aclamavam com devoção quase religiosa. Mas para aqueles poucos que conviviam com ele atrás das cortinas, como este guarda-costas, a figura mítica se desfazia, revelando um homem repleto de contradições, fragilidades e manias que jamais apareciam diante das câmeras. O líder que mobilizava multidões nos bastidores parecia muitas vezes dominado por inquietações internas, preso a um mundo que ele mesmo criara. O guarda-costas descobriu essa dualidade nos primeiros meses ao lado dele. Em público, Hitler demonstrava convicção absoluta. Nos corredores privados, porém, parecia viver cercado por pensamentos sombrios. Caminhava de um lado para o outro por longos minutos, às vezes em silêncio total, como se estivesse imerso num monólogo mental interminável. Outras vezes, falava sozinho, murmurando frases desconexas ou revisando argumentos que mais tarde repetiria em reuniões. Era como observar um ator ensaiando, mas sem plateia. Apenas a presença silenciosa dos guarda-costas. Durante as refeições privadas, esse contraste ficava ainda mais evidente. Hitler tinha hábitos metódicos e pouco apetitosos, refeições vegetarianas simples, sempre preparadas sob rigoroso controle. Comia devagar, raramente terminava o prato e quase nunca tocava em doces ou álcool. O que chamava a atenção era o silêncio. Ao contrário da imagem que muitos tinham de um orador eloquente, ele pouco conversava à mesa. Apenas quando se sentia mais confortável, falava longamente sobre assuntos completamente diferentes da política. Arquitetura, ópera, pintura, nessas horas, parecia mais um artista frustrado do que um líder militar. O guarda-costas lembrava especialmente de como Hitler se desligava do mundo real durante essas conversas. Falava sobre reconstruir Berlim após a vitória final, descrevia prédios colossais, avenidas gigantescas e monumentos que, segundo ele, durariam 1000 anos. Era como se estivesse planejando uma cidade imaginária, distante da destruição que a guerra já causava.
Os oficiais que o ouviam balançavam a cabeça em concordância, mesmo sabendo que a realidade no fronte era completamente diferente. Outro ponto que chamava a atenção era a profunda aversão que Hitler tinha ao contato físico. Apertos de mão longos o incomodavam. Abraços ele evitava com rigor. Mantinha sempre uma distância segura das pessoas, até mesmo de seus colaboradores mais próximos. Para o guarda-costas, isso não era apenas preferência pessoal, mas parte de uma personalidade marcada por desconfiança e fragilidade emocional. Hitler temia doenças, temia envenenamento, temia traições. Seu próprio corpo parecia um território a ser protegido de qualquer aproximação. E mesmo assim, havia momentos em que ele demonstrava vulnerabilidade. Em dias de notícias ruins, especialmente após grandes derrotas como Stalingrado, Hitler se recolhia, ficava pálido, evitava reuniões. Os guarda-costas percebiam que ele dormia mal. Noites longas, cochilos durante o dia, ritmos quebrados que afetavam seu humor. O médico pessoal, Morel, surgia com frascos e injeções variadas, e Hitler aceitava tudo sem contestar. O guarda-costas via isso repetidamente, percebendo que o suposto líder invencível dependia mais de medicamentos do que muitos imaginavam. Nos bastidores, Hitler também revelava obsessões peculiares. Tinha horror à fumaça de cigarro, castigava qualquer oficial que fumasse perto dele e mantinha uma disciplina rígida nesse aspecto. Contudo, tolerava e até incentivava comportamentos completamente distintos em outros momentos, revelando uma incoerência notável entre preceito e prática. Sua vida privada era uma alternância constante entre rigidez extrema e permissividade seletiva. Outro aspecto pouco conhecido era sua rotina de leitura. Hitler passava horas estudando relatórios militares, mas também lia livros sobre história antiga, mitologia germânica e teoria racial. O guarda-costas percebia como Hitler absorvia essas leituras com intensidade, reinterpretando fatos históricos para justificar suas decisões. Era como se vivesse numa linha tênue entre realidade e fantasia ideológica. A convivência diária permitia ver também os efeitos progressivos da pressão. O guarda-costas lembrava do momento em que percebeu que Hitler já não era o mesmo dos primeiros anos do Reich. A postura ficara curvada, a expressão permanentemente cansada. A mão esquerda tremia com frequência, e ele tentava escondê-la, apoiando-a atrás das costas ou segurando objetos. Nos intervalos entre reuniões, respirava fundo, como se precisasse reunir forças antes de continuar. Mesmo assim, havia episódios em que sua energia se acendia de forma abrupta. Durante reuniões com generais, por exemplo, Hitler podia explodir de raiva ao ouvir notícias que contrariavam suas expectativas. Suas discussões tornaram-se mais frequentes e mais agressivas conforme a guerra avançava. O guarda-costas via generais experientes saírem das salas pálidos, enxugando o suor da testa após horas de pressão psicológica intensa, que era como assistir a um império desmoronando por dentro, fragmentado não apenas por derrotas militares, mas pelo estado emocional do próprio líder. Nos momentos privados, entretanto, Hitler mostrava um lado que poucos conheciam. Gostava de contar histórias de sua juventude, falava de seu tempo como artista fracassado em Viena, lembrava-se de nomes de professores e vizinhos de décadas passadas. Essas conversas pareciam emergir apenas quando ele se sentia mais vulnerável. E, ao mesmo tempo, revelavam uma memória seletiva, sempre colocando sua trajetória como inevitavelmente grandiosa, mesmo quando descrevia fracassos pessoais. Para o guarda-costas, esses momentos eram os mais perturbadores. Era difícil conciliar o homem introspectivo, quase tímido, com o ditador responsável por massacres em massa e por uma guerra devastadora. Parecia existir um abismo entre a imagem pública e a privada, mas ambas habitavam o mesmo corpo. Essa dualidade fazia parte do fascínio e do horror que cercavam Hitler, uma figura que alternava entre genialidade manipuladora e fragilidade evidente, entre calma silenciosa e explosões imprevisíveis. Com o passar do tempo, essa outra face tornou-se o retrato mais claro para o guarda-costas.
Ele sabia que o Hitler dos discursos era apenas uma máscara. O verdadeiro Hitler era este: isolado, inquieto, inseguro, dependente de medicamentos, emocionalmente volátil e completamente incapaz de lidar com a própria decadência. E era justamente essa face, a que poucos viram, que anunciava que algo muito maior estava prestes a acontecer. O declínio total do regime e a queda irreversível do homem que o personificava. A sensação de que algo tinha mudado começou silenciosamente. Não houve explosão, anúncio ou evento dramático, apenas um peso crescente no ar. Um clima de inquietação que se espalhava pelos corredores do quartel-general como uma sombra persistente. O guarda-costas sentiu esse impacto antes mesmo que muitos generais admitissem a realidade. A máquina de guerra nazista, antes impulsionada por vitórias rápidas e confiança desmedida, começava a falhar engrenagem por engrenagem. Os primeiros sinais chegaram com Stalingrado. A derrota não foi apenas militar, foi psicológica. A propaganda tentou maquiar o desastre, mas dentro da fortaleza o clima mudou de imediato. Oficiais caminhavam com a cabeça baixa, relatórios eram entregues com mais hesitação e Hitler permanecia por longos períodos em silêncio antes de explodir em discussões intermináveis. O guarda-costas, acostumado à rotina metódica do líder, notava cada variação. O franzir mais tenso da testa, a respiração pesada, os passos longos e impacientes marcando o chão. À medida que o fronte oriental se deteriorava, o círculo interno começou a se fragmentar. Generais que antes disputavam favores passaram a disputar justificativas. Cada um tentava responsabilizar o outro pelas falhas, temendo ser o próximo a enfrentar a ira do Führer. O guarda-costas testemunhava esses encontros com frequência. Portas que se fechavam com força, vozes elevadas, discussões que invadiam corredores. E quando as portas finalmente se abriam, os rostos exaustos revelavam mais do que palavras poderiam expressar. Hitler, por sua vez, parecia incapaz de aceitar a realidade. Seus discursos privados se transformaram. Em vez de estratégias claras, ele falava em destino, vontade, resistência absoluta. Era como se tentasse convencer a si mesmo de que a guerra ainda poderia ser vencida com fé e obstinação, ignorando relatórios que mostravam o contrário. O guarda-costas notava esse comportamento especialmente à noite, quando o líder caminhava pelo quartel-general, falando frases desconexas sobre traição e fraqueza. As derrotas no fronte ecoavam dentro dele como golpes de martelo. Com o desmoronamento gradual da máquina militar, vieram os efeitos diretos. Mudanças constantes de plano, remoções de comando, suspeitas infundadas. Hitler começou a desconfiar até mesmo dos generais mais experientes. Para o guarda-costas, era evidente que a relação entre Hitler e seu próprio Estado-Maior estava em ruínas. Ele assistia de longe a tensões que cresciam como rachaduras em um muro prestes a ceder. Conforme a guerra avançava, a Alemanha enfrentava outro inimigo: o tempo. A produção industrial declinava. A escassez de combustível atingia tanques e aviões, e cidades antes orgulhosas se tornavam ruínas fumegantes sob bombardeios constantes. O guarda-costas via isso de forma indireta, através dos relatórios que chegavam, das expressões abatidas dos oficiais e da mudança repentina nos deslocamentos de Hitler. Locais antes considerados seguros passaram a representar risco. Viagens foram reduzidas. A movimentação do Führer tornou-se cada vez mais limitada. Mas talvez o sinal mais claro do declínio tenha sido o atentado de 20 de julho de 1944. A explosão que sacudiu a sala de reuniões não apenas feriu Hitler, destruiu o último fio de confiança que ainda restava em seu círculo interno. O guarda-costas lembrava do caos imediato: fumaça, gritos, correria. E depois, do olhar de Hitler. Não de medo, mas de fúria. Uma fúria que se estenderia a inúmeros oficiais e soldados, muitos dos quais foram executados nos dias seguintes. A partir desse momento, qualquer sombra já parecia suspeita. Depois do atentado, a atmosfera mudou definitivamente.
a fortaleza nazista se transformou em um ambiente dominado por paranoia total. Hitler passou a desconfiar até do silêncio dos corredores. Morel intensificou as medicações tentando controlá-lo, mas os efeitos eram visíveis. Mãos trêmulas, episódios de exaustão, irritabilidade constante. O guarda-costas observava com crescente preocupação. O líder que antes intimidava pelo controle absoluto, agora parecia um homem sitiado dentro da própria mente. A partir de fins de 1944, a guerra ganhou uma tonalidade desesperada. Os aliados avançavam pelo oeste, os soviéticos pelo leste. A população nas cidades sofria com bombardeios diários, ordens contraditórias e propaganda que prometia vitórias inexistentes. No quartel-general, as reuniões tornaram-se cada vez mais tensas. Generais tentavam informar a gravidade da situação, mas Hitler reagia com explosões de raiva, acusando-os de covardia ou incompetência. O guarda-costas notava que alguns oficiais começaram a desaparecer, transferidos, afastados ou simplesmente excluídos do círculo interno. Outros buscavam maneiras de fugir da responsabilidade, distanciando-se de Hitler sem chamar atenção. A máquina nazista, antes movida por disciplina rígida, caminhava rumo ao caos administrativo. E então veio o momento decisivo, a decisão de se transferir para Berlim. Enquanto muitos aconselhavam que Hitler se afastasse da capital, buscando abrigo para reorganizar o comando, ele insistiu em permanecer na cidade. Acreditava que abandonar Berlim seria admitir derrota. Assim, mudou-se para o local que se tornaria seu palco final, o Führerbunker, uma estrutura subterrânea construída para resistir ao inevitável. O guarda-costas lembrava da primeira vez que desceu ao bunker. Os corredores apertados, as paredes de concreto espesso, o ar pesado, a iluminação fraca. Nada ali sugeria vitória. Era um abrigo, sim, mas também um túmulo antecipado, e todos sentiam isso. A máquina de guerra alemã, que anos antes avançava implacável, agora se encolhia sob toneladas de concreto, tentando adiar um fim inevitável. A cada dia, as notícias que chegavam eram piores. Exércitos inteiros eram destruídos, cidades caíam, e a linha soviética avançava em ritmo implacável. Dentro do bunker, reuniões se tornaram verdadeiros confrontos. Hitler gritava, culpava generais, ordenava movimentos impossíveis. Quando as tropas que ele esperava simplesmente não apareciam, porque já tinham sido destruídas, sua fúria se transformava em desespero silencioso. Para o guarda-costas, esse período representou o ponto mais sombrio. Ele observava uma máquina que antes parecia invencível, agora lutando para funcionar. Nada mais estava no lugar. Oficiais desmotivados, ministros em fuga, relatórios contraditórios, ordens sem sentido. A guerra já estava perdida. Todos sabiam. Todos, exceto o homem que comandava o próprio naufrágio. E era apenas o começo. Dentro daquele bunker, o mundo do Führer se estreitaria ainda mais, até reduzir-se a um espaço sufocante, onde o colapso final do Terceiro Reich aconteceria diante de seus olhos. A partir dos últimos dias de abril de 1945, Berlim deixou oficialmente de ser uma cidade e se tornou um campo de ruínas onde cada esquina representava uma sentença de morte. As divisões soviéticas avançavam como lâminas afiadas, cortando qualquer esperança de resistência. Nas ruas, civis corriam com panelas, sacos, crianças nos braços, enquanto granadas explodiam tão perto que o concreto parecia se dobrar para dentro. Para quem estava na superfície, a sensação era de que a cidade inteira implodia centímetro por centímetro. Para quem estava no subterrâneo, como o último guarda-costas de Hitler, era pior. Cada estrondo era transformado em vibração pura, como se o mundo estivesse se desfazendo bem acima da própria cabeça. Dentro do Führerbunker, a tensão atingiu um nível que nenhum treinamento militar poderia preparar. O guarda-costas recorda que o ar parecia mais pesado, quase oleoso, carregado de suor, fumaça de cigarros, cheiro de pólen humano e o indefinível odor de pânico. Pessoas iam e vinham, às vezes apressadas, às vezes vagando sem rumo,
prisioneiras de uma espécie de torpor nervoso. O chão tremia com tanta frequência que já não dava para distinguir se uma bomba havia caído a poucos metros ou a algumas quadras. E no fundo, isso nem importava mais. Àquela altura, Hitler já havia perdido completamente qualquer domínio sobre sua própria guerra. Reunia-se com os poucos generais que ainda apareciam, rabiscava mapas como se os exércitos indicados ali ainda existissem e repetia ordens impossíveis. Era comum vê-lo inclinando-se sobre a mesa, dedos trêmulos, olhos semicerrados, como se tentasse enxergar algo que só ele parecia acreditar que ainda estava ali. O guarda-costas ouviu conversas nas quais Hitler ordenava ataques de unidades já destruídas dias antes. O comportamento já não tinha lógica. Era um líder preso numa realidade que não existia mais. Enquanto isso, os ministros se tornavam figuras quase fantasmagóricas. Joseph Goebbels caminhava pelos corredores com uma expressão sombria, falando baixo com sua esposa, como se já tivesse aceitado o destino que se aproximava. Hermann Fegelein, o elo entre Hitler e Himmler, desaparecera, e a notícia de sua deserção e captura percorreu o bunker como um estopim de pólvora. O clima se tornou ainda mais paranoico. Portas passaram a ser trancadas, vozes se cruzavam com desconfiança. Ninguém mais sabia quem ainda era leal. O guarda-costas lembra de um momento em que o próprio Hitler, ao ouvir o último relatório sobre as forças soviéticas, já a poucas centenas de metros do complexo, soltou uma frase que gelou o sangue dos presentes. Perdemos. Não foi gritado, nem murmurado. Foi dito com uma clareza quase calma, como alguém que observa finalmente a dimensão do abismo diante de si. Depois disso, o silêncio no escritório se tornou quase reverente. Era como se todos entenderam ali que o Terceiro Reich estava morto e que só faltava enterrar o corpo. Do lado de fora, Berlim já não oferecia rota de fuga. Ruas bloqueadas, tanques soviéticos avançando, artilharia funcionando sem parar. Civis escondidos nos metrôs, nos escombros, em porões improvisados. Para muitos, o som constante das explosões funcionava como um relógio grotesco, marcando os segundos finais de uma cidade que já não respirava. À medida que o cerco apertava, a alimentação no bunker se tornou ainda mais escassa. As refeições resumiam-se a sopas ralas, pedaços de pão velho, enlatados esquecidos nos cantos da despensa. Hitler, que nos últimos dias praticamente não tocava em comida, tinha a aparência cada vez mais frágil. Sua mão direita tremia de forma visível e seus passos eram curtos, arrastados. O guarda-costas recorda de vê-lo sentado sozinho por longos minutos, encarando o vazio, como se estivesse preso dentro de si mesmo. O caos emocional atingiu todos. Oficiais choravam escondidos. Secretárias escreviam cartas desesperadas. Soldados jovens, muitos sem barba, recebiam ordens de defender o bunker a qualquer custo. Uma missão suicida. Era comum ver meninos de 15 ou 16 anos na entrada, segurando armas maiores do que os próprios braços, tentando parecer firmes apesar dos olhos arregalados. Mais de uma vez, o guarda-costas ouviu Hitler repetir que preferia morrer do que cair nas mãos dos soviéticos. A cada explosão mais próxima, a decisão parecia se solidificar. O bunker, já abafado, tornou-se ainda mais claustrofóbico. O próprio ar parecia saber o que estava prestes a acontecer. Quando os soviéticos finalmente alcançaram as proximidades do Reichskanzlei, o pânico tomou conta dos corredores. As paredes estremeciam sem parar. Poeira caía do teto. Objetos vibravam nas mesas. A guerra havia chegado ao batente da porta. Nesse momento, a ideia de que Hitler ainda pudesse sair vivo era simplesmente impossível. O guarda-costas descreve que nas últimas 48 horas antes da morte do ditador, a atmosfera era tão densa que parecia engolir o som. As conversas eram curtas, rápidas, quase sussurradas. E a cada hora que passava, surgia um novo relato de avanço soviético, agora já a metros do bunker. Enquanto muitos imploravam para fugir, outros se entregavam à apatia. Alguns apenas bebiam. O álcool havia se tornado uma muleta psicológica. O guarda-costas lembra do cheiro de bebida misturado ao cheiro de medo,
uma combinação que ficou gravada em sua memória para sempre. Nos seus relatos, ele descreve esses dias como um colapso triplo: o colapso de uma cidade, o colapso de um regime e o colapso de um homem. Para ele, sentir tudo isso acontecer ao mesmo tempo, no mesmo lugar, foi como assistir uma avalanche silenciosa destruindo tudo à sua frente. Quando finalmente ficou claro que nenhuma tropa amiga viria salvar a capital, um silêncio definitivo tomou conta do bunker. Era a aceitação. Amarga, inevitável, final. Cada pessoa ali sabia que tudo estava prestes a terminar e que não haveria glória, nem heroísmo, nem salvação. Apenas o fim. E esse fim, como o guarda-costas relembra, foi mais sombrio do que qualquer bomba que caía sobre Berlim. Era o fim psicológico, moral e físico de todos que se encontravam enclausurados naquele subterrâneo condenado. E foi nesse ambiente sufocante que Adolf Hitler tomou sua decisão final. A decisão que mudaria para sempre o curso da história e que o guarda-costas testemunharia de uma proximidade desconfortável, brutal e inesquecível. As portas de aço do Führerbunker pareciam mais pesadas naquele 30 de abril de 1945, como se também soubessem que nada além da morte sairia delas novamente. O caos de Berlim ainda sacudia o subsolo, mas algo dentro do bunker havia mudado. Não era apenas medo, era a constatação de que o fim deixara de ser uma possibilidade distante e havia se tornado um fato concreto, inevitável. O último guarda-costas de Hitler descreve esse dia como um túnel sem luz, onde todos caminhavam de cabeça baixa, conscientes de que estavam participando de um capítulo da história que ninguém gostaria de assinar. Hitler despertou cedo, ou, ao menos, levantou da cama. Já não dormia havia dias. A palidez extrema, a postura curvada e o tremor constante revelavam um homem completamente consumido. Não havia mais discursos inflamados, nem explosões de fúria. O que caminhava pelos corredores naquela manhã era um vestígio, uma sombra do ditador que havia incendiado a Europa. Ainda assim, ele tinha um objetivo claro: ditar seu testamento político e pessoal. Durante horas, secretárias e oficiais entraram e saíram da sala de conferências. O guarda-costas, posicionado a alguns passos da porta, recorda as vozes tensas e apressadas que escapavam pelo corredor. Hitler falava de traição, culpa e futuro. Palavras estranhas para alguém que já não tinha mais futuro algum. No documento, culpava seus inimigos, acusava generais, atacava judeus e reafirmava sua ideologia mutilada. Era como se tentasse controlar a narrativa até o último segundo, mesmo com o mundo prestes a enterrá-lo sob toneladas de escombros. Mas o trecho mais surpreendente do testamento não foi político, foi pessoal. Hitler anunciou seu casamento com Eva Braun, ocorrido poucas horas antes, num ritual simples, quase silencioso. O guarda-costas descreve ter visto o casal caminhando pelo corredor após a cerimônia, e nunca esqueceria a expressão de Eva, uma serenidade quase inquietante, como se já tivesse aceitado o destino fatal que escolhera compartilhar. Era um casamento celebrado não para o futuro, mas para a morte. Por volta do meio-dia, Hitler chamou seus últimos colaboradores. Um a um entraram na sala onde o ditador permanecia sentado, encolhido, mas ainda tentando demonstrar alguma autoridade. O guarda-costas assistiu a esses encontros fugazes, em que cada pessoa parecia lutar para não transparecer desespero. A maioria chorava ao sair, outros tremiam. Todos compreendiam que estavam se despedindo de um homem que, por mais repugnante que fosse, havia moldado a vida e a morte de milhões. Em seguida, veio um momento que o guarda-costas nunca esqueceu. Hitler apertando sua mão pela última vez. Ele não fez um discurso épico, não deu ordens grandiosas, não tentou parecer heróico. Disse apenas algumas palavras curtas, agradecendo pela lealdade e instruindo que nenhum vestígio de seu corpo deveria cair nas mãos inimigas. O guarda-costas descreve que a voz do ditador parecia menor, quase humana demais. E isso, paradoxalmente, tornava tudo ainda mais perturbador. Depois desse gesto final,
Hitler se retirou para seus aposentos privados com Eva Braun. Os demais permaneceram do lado de fora, aguardando, cada um calado, imóvel, como se o ar tivesse sido drenado do ambiente. O guarda-costas segurava o fuzil com as mãos suadas, mas sabia que não havia ameaça externa maior do que o momento que estava para acontecer ali dentro. Pouco depois das 15h30, o som ecoou. Um estrondo seco, curto, inconfundível. O guarda-costas fechou os olhos na hora. Ele sabia exatamente o que significava. Todos sabiam. Era o disparo que encerrava uma era marcada por sangue, destruição e fanatismo. Era o tiro que encerrava a vida de Adolf Hitler. Quando as portas finalmente se abriram, o guarda-costas viu a cena que marcaria sua memória para sempre. Hitler estava caído no sofá, com a arma ainda próxima ao corpo, sangue escorrendo pela têmpora. Eva Braun jazia ao seu lado, imóvel, o cheiro de cianeto ainda impregnando o ar. O silêncio era tão profundo que parecia rasgar o peito. Não havia gritos, não havia histeria, apenas um vazio absoluto, como se o bunker inteiro tivesse parado de respirar. Os oficiais, quase mecanicamente, começaram a cumprir as ordens finais. Os corpos foram envoltos, levados às pressas para o jardim externo da chancelaria, ainda sob fogo constante dos soviéticos, e colocados em uma pequena cratera produzida por bombas. O guarda-costas acompanhou tudo à distância, observando enquanto galões de gasolina eram despejados sobre os restos mortais. As chamas subiram rápido, alimentadas pela urgência e pelo desespero. Era o fim simbólico de um dos maiores agentes de destruição da história humana. O fogo ardia alto, mas não havia triunfo naquele cenário. Ninguém comemorou, ninguém celebrou. As explosões ao redor continuavam, lembrando que a guerra não terminara com aquele corpo. Quando os últimos fragmentos foram consumidos, os sobreviventes retornaram ao bunker em silêncio absoluto. O guarda-costas descreve que, ao entrar novamente no corredor principal, sentiu que algo havia mudado para sempre. Mesmo o ar parecia diferente, como se o subterrâneo tivesse perdido sua razão de existir e agora fosse apenas um túmulo gigante, aguardando o destino final dos que ainda permaneciam ali. Hitler estava morto, e com ele morria o Terceiro Reich. Mas o fim daqueles que assistiram àquele último ato ainda estava longe, e o inferno que viria depois tornaria aqueles minutos silenciosos quase suportáveis em comparação. Depois da cremação improvisada no jardim da chancelaria, o bunker não voltou simplesmente ao caos. Afundou em um estado de desespero absoluto. A morte de Hitler não trouxe alívio nem direção. Trouxe apenas um vazio paralisante. O último guarda-costas descreve esse momento como o instante em que todos ali finalmente entenderam que estavam sozinhos, sem liderança, sem plano e sem qualquer chance real de sobrevivência. Para muitos, a ideia de escapar era tão absurda quanto tentar impedir o avanço de um tanque com as próprias mãos. Berlim continuava desmoronando sob ataques incessantes. O chão tremia como se estivesse vivo, cortado por explosões que vinham de todos os lados. Dentro do bunker a luz piscava. Canos estouravam. Pedaços do teto desprendiam pequenas nuvens de poeira. Era como viver dentro de uma catacumba, sendo abatida pouco a pouco pelo peso do mundo lá fora. As vozes eram baixas, os passos hesitantes, e a sensação de que a morte rondava cada sala se tornava quase física. Goebbels assumiu o comando por algumas horas, mas era apenas uma figura fantasmagórica tentando aparentar controle. Ele sabia, todos sabiam, que não havia mais Reich para governar, nem país para liderar, nem futuro para imaginar. Pouco tempo depois, ele próprio selaria o destino junto com sua esposa, transformando o bunker num palco de despedidas trágicas. Enquanto isso, oficiais, secretárias e soldados debatiam freneticamente rotas de fuga. Algumas eram claramente suicidas. Tentar romper o cerco soviético a pé, atravessar ruínas sob fogo de metralhadora, correr por túneis inundados, usar saídas que já estavam bloqueadas. A cada explosão mais próxima, alguém sugeria um novo caminho, e outro, como se falar em escapar fosse o último mecanismo psicológico que ainda restava para não enlouquecer.
O guarda-costas descreve a atmosfera como uma espiral de decisões desesperadas. Ele próprio recebeu ordens contraditórias e, em seguida, nenhuma ordem. Era como se a hierarquia militar tivesse simplesmente evaporado. Cada homem ali precisava escolher entre morrer no bunker, morrer tentando fugir ou, com sorte, viver tempo suficiente para ser capturado. E então chegou o aviso. Os soviéticos estavam perigosamente perto das entradas principais. Era a última chance antes de o bunker se tornar literalmente a tumba final de todos os que ainda respiravam ali dentro. O grupo do guarda-costas se preparou em poucos minutos, vestindo os restos de uniformes, recolhendo munição escassa, colocando capacetes danificados. Muitos tremiam, não de frio, mas de pura consciência. A maioria não sobreviveria àquilo. A fuga começou por corredores estreitos, túneis de manutenção e passagens parcialmente destruídas. O som das explosões era ensurdecedor. Cada curva podia esconder um soldado soviético. Cada porta podia levar a um beco sem saída. O guarda-costas relata que o cheiro de fumaça, metal queimado e terra molhada era tão forte que fazia arder os olhos. Ao emergirem na superfície, foram engolidos por um cenário apocalíptico. Prédios reduzidos a esqueletos negros, carros retorcidos, árvores arrancadas. O céu cinzento tingido de vermelho pelas chamas. Os tiros vinham de todas as direções, e a cidade, antes orgulhosa capital do Reich, agora parecia gritar em dor. O grupo correu por entre escombros, rastejou sob paredes caídas, desviou de tanques soviéticos que avançavam sem piedade. Vários ficaram para trás, alguns feridos, outros atingidos no caminho. Não havia tempo para ajudar ninguém. A guerra, naquele ponto, já não permitia gestos de humanidade. O guarda-costas conta que, a certa altura, percebeu que estava correndo sozinho. Não sabia se seus companheiros haviam sido mortos ou se haviam seguido outra rota. Apenas continuou, movido mais por instinto do que por esperança. A cada rua atravessada, a cada esquina dobrada, sentia que escapava por centímetros de um destino que parecia inevitável. Depois de horas que pareceram dias, ele conseguiu se afastar do centro da cidade. Encontrou pequenos grupos de soldados alemães igualmente perdidos, civis desesperados buscando abrigo, incêndios consumindo quarteirões inteiros. A capitulação de Berlim já era apenas questão de horas. A captura veio pouco depois. Exausto, desarmado e consciente de que resistir significaria morte instantânea, o guarda-costas se rendeu às tropas soviéticas. E assim começou outro capítulo sombrio de sua vida. Um período de interrogatórios, deslocamentos forçados e incerteza total sobre se algum dia veria novamente a luz da liberdade. Ele sobreviveu, mas não saiu ileso. As memórias que carregaria para sempre seriam uma sentença muito mais duradoura do que qualquer prisão física. Ao relatar seus últimos momentos no bunker e a fuga que quase lhe custou a vida, ele nunca os descreve com heroísmo ou orgulho. Pelo contrário, fala com o peso de quem testemunhou a destruição total de um país, de um regime e de milhões de vidas, e que, de alguma forma inexplicável, conseguiu circular entre as sombras desse colapso e permanecer vivo. Sobreviver para ele nunca foi vitória. Foi responsabilidade. Carregar a lembrança do fim de Hitler e do Terceiro Reich se tornou uma marca profunda, uma memória incômoda, quase uma ferida que nunca cicatrizou. Porque quem sobrevive ao epicentro do horror nunca realmente volta integralmente à vida que existia antes. E é por isso que, décadas depois, quando finalmente decidiu contar sua história, suas palavras não vieram com glória, mas com o peso brutal de quem esteve no ponto mais sombrio da história da humanidade e viveu para lembrar. Ao final de sua narrativa, o último guarda-costas de Adolf Hitler revela não apenas os acontecimentos que marcaram os últimos dias do Terceiro Reich, mas também o impacto psicológico e moral de ter testemunhado o colapso de um dos regimes mais destrutivos da história. Sua história traz à tona o cenário sufocante do bunker, um ambiente onde o medo, a paranoia e a resignação
se misturavam enquanto Berlim desmoronava sob o avanço implacável das tropas soviéticas. Cada explosão que sacudia o subsolo lembrava aos que estavam ali que o fim era inevitável e que a história os arrastava para um desfecho sem heroísmo, sem glória e sem redenção. A morte de Hitler marcou o ápice desse colapso. Visto de tão perto, o ditador não parecia mais a figura poderosa que dominara a Europa, mas sim um homem derrotado, consumido por fraqueza, tremores e ilusões tardias. Seu suicídio, seguido da cremação apressada no jardim da chancelaria, colocou um ponto final simbólico em um regime construído sobre violência, propaganda e fanatismo. O bunker mergulhou então em uma espécie de vazio absoluto, onde cada pessoa precisava decidir entre esperar a morte ou arriscar uma fuga quase impossível. A fuga do guarda-costas por uma Berlim em ruínas, cercado por fogo inimigo e pelo desespero crescente, sintetiza o caos que tomou conta da cidade. Ele sobreviveu, mas não saiu intacto. Carregou pelo resto da vida o peso de ter sido testemunha direta de um momento que marcou para sempre a humanidade. Ao revelar sua história décadas depois, ele não busca justificar nada, nem enaltecer sua posição. Seu relato funciona como um alerta contundente. Regimes construídos sobre ódio e manipulação sempre terminam em destruição, e aqueles que sobrevivem a eles ficam para carregar as cicatrizes, lembrando o mundo do preço devastador que se paga quando a humanidade se perde no abismo.